a viver uma vida mais leve. Fazer muita coisa no dia e ficar se cobrando carinho, como eu falei pra vocês, pra dentro de mim. Tanto que eu tava errada, de suas forças, tentando ficar rico. Treinar até o nosso olhar, porque hoje... Oi, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal que pretende inspirar vocês a serem mulheres leves, que se amam e que sejam muito felizes. E o quadro de hoje, quem me acompanha já sabe, é o quê? Conversa de maravilhosa para maravilhosas. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo qual tema que eu iria fazer. Eu tinha até anotado porém eu fiz algumas mudanças aqui em casa, na minha vida, e eu quero compartilhar isso com vocês. E o outro tema vai ficar para outro vídeo. O tema de hoje é o seguinte: que tal começarmos a viver uma vida mais leve? O que vocês acham? É o tema de hoje. O que acontece? Eu vou contar a minha experiência, né? Do que eu fiz pra chegar até esse vídeo, o que aconteceu. Eu, desde quando me lembro, tenho um costume de fazer muitas coisas em um dia só. E isso é bom, mas também às vezes acaba sendo ruim. Por quê? Porque às vezes a gente se sobrecarrega e se cobra demais. E, na verdade, o problema não é você fazer muitas coisas no dia só. O problema é você ficar se cobrando demais pra fazer aquele tanto de coisa que tá programado pra você fazer no dia só. E aonde tava o problema? Eu tava pegando, eu tava me sentindo estagnada, infeliz, a fazer as coisas na correria. E outra coisa que me pegava, me estressava muito fácil. Porque eu tava vendo que na adrenalina, ali o tempo todo. Chegava de noite e eu estava na adrenalina. Eu deitava pra dormir e meus olhos fechavam, mas a minha mente não acalmava. A minha mente ainda estava acelerada. E o problema era exatamente esse: fazer muita coisa no dia e ficar se cobrando pra fazer sempre. E aí eu já deitava pensando que eu tinha que fazer muita coisa no outro dia. E assim, minha mente estava assim o tempo todo. Foi onde eu parei, me olhei mais, com mais carinho, e comecei a entender que, por eu já ser uma pessoa que tem muita adrenalina, eu já sou muito agitada, se eu ficar consumindo conteúdos de pessoas agitadas, ou que, né, influenciam a gente a ser pessoas assim, e eu ainda fazer as coisas no meu dia na correria, eu não vou desligar. Eu resolvi mudar. Olhei com carinho, como eu falei pra vocês, pra dentro de mim. Eu falei, não, vamos mudar isso. Nem que eu tire algumas coisas do meu dia que não seja prioridade. Pra mim, eu olhei a minha lista de tarefas da semana, do mês. Eu falei, meu Deus, tudo isso aqui é prioridade. Mas eu fui me perguntando, mas por que isso aqui é prioridade? Isso aqui vai fazer efeito no que na sua vida hoje, amanhã, depois? E eu fui tirando algumas coisas, sabe? Outra coisa, acabava que eu fazia tanta coisa no trabalho, às vezes na correria, em casa, e eu esquecia de mim nem tanto, né? Porque desde o começo desse ano eu comecei a me priorizar, realmente eu lavo tudo por mim, mas a minha filha, o meu esposo, que são pessoas próximas de mim, que são pessoas que eu amo, pessoas que sempre estão ao meu lado. A minha filha tem só 1 ano e 5 meses, mas está do meu lado o tempo todinho, minha bichinha, necessita da minha atenção, do meu carinho. E meu esposo sempre esteve do meu lado, sempre foi muito paciente comigo. E eu, depois que eu parei, eu li tudo que eu tava fazendo em relação a isso, tipo, deixando ele um pouco de lado, a minha filha, eu vi tanto que, meu Deus, tanto que eu tava errada, sabe? Essa é a palavra. Tanto que eu precisava mudar por bem, não só de mim, mas da minha família, porque família, gente, é bênção de Deus. É bênção de Deus nas nossas vidas. É bênção de Deus. E aí, o que me ajudou também a abrir meus olhos foi um ser maravilhoso, que igual a ele não existe, que é o nosso Deus. Não existe. Eu tenho o costume de fazer devocional, quem me acompanha no Instagram sabe.
E nesse dia que eu tive nesse dia que meus olhos abriram, foi o dia que eu fui fazer meu devocional de manhãzinha cedo. E eu abri bem nesse capítulo aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, eu deixei a Bíblia aqui. Minha Bíblia maravilhosa. Tem o link dela na descrição, tá, gente? Quem quiser, ó. Ela é linda e tem espaço de anotação. Mas vamos lá. Eu li o capítulo 23 de Provérbios. E isso tá até aqui no dia, ó. Dia 9/5, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Em 23 de Provérbios, no versículo 4, Deus deixou bem assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. E aí, eu pensei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. E aí foi onde eu fui começando a abrir meus olhos, pequenas coisinhas, sabe? Aí abriu nisso, abriu em relação ao que eu falei pra vocês sobre não ter tempo com a minha família. E aí eu entendi o seguinte: com o tempo, com a semana pensando nisso, dando estudadinha, procurando me entender e tudo mais, eu entendi o seguinte, que a gente corre tanto atrás das coisas materiais e do futuro que a gente esquece de viver hoje. E eu tava fazendo isso. Eu tava vivendo pro futuro e tava esquecendo de viver hoje. Tava esquecendo de viver a fase da minha filha, cada fase dela, esquecendo de viver cada fase do meu casamento, cada fase de mim mesma, cada fase de cada pessoa que eu convivo. Esse mesmo capítulo, no versículo 12, Deus diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Aqui nesse mesmo capítulo, Deus diz para a gente não esgotar as forças tentando ser rico, né? Mas ele fala também que precisamos ser disciplinados, precisamos dar ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, é um equilíbrio. Eu sei que eu preciso ser disciplinada, né? Porque, eu não preciso me dedicar ao trabalho, eu não preciso me dedicar ao meu estudo. Não é isso. Eu sei que eu preciso, mas com limite. Porque muito vale a minha vida mais do que isso. Muito vale a vida da minha família mais do que isso. Muito vale os momentos que eu estou vivendo hoje. Então, vamos viver uma vida mais leve. Viver o hoje de forma leve, com gratidão no coração, porque isso aqui nos faz termos até mais gratidão pelos mínimos detalhes da vida. Tanto que é bom a gente treinar até o nosso olhar, porque hoje eu vim da academia, eu olhei pro céu, pras árvores. Mesmo que fosse cidade, não é tão bonito que na roça, mas eu olhei com tanta gratidão, com tanto amor no coração, que eu senti a presença de Deus. E daí que a gente tira que além de fazermos tudo isso, precisamos ter também um olhar bom para as pessoas, para o nosso lar, para tudo que vamos olhar com mais carinho, com mais amor, com mais gratidão, com mais leveza. Porque se você provavelmente na sua casa se cobra muito, se exige muito, é sobrecarregada, você acaba sobrecarregando os outros, exigindo dos outros, sendo chata com os outros. E não é isso. A gente não tá nessa terra pra isso, a gente tá aqui pra viver, gente. Porque pensa comigo, a gente tem tanto pouco na terra e a gente vai viver uma vida estressante, uma vida infeliz, uma vida assim de peso. Não, vamos viver uma vida leve, uma vida de gratidão, uma vida de amor, de carinho. E pra mim foi essencial eu fazer esse vídeo, não pra me achar, não pra vocês olharem pra mim, não sei o que, não, mas porque assim como eu fiz tudo isso pra chegar aqui, pra entender que eu precisava mudar, pra entender que eu precisava de viver uma vida mais leve, eu quero que você, maravilhosa, também tenha uma vida mais leve, tenha mais carinho com você mesma. Sabe assim, começa por você. Aconselho de coração. Comece primeiro a ter carinho mais com você. Comece a dar atenção mais pra você. Comece a entregar a leveza pra você mesma. Por quê? Porque automaticamente isso que você tá colocando dentro de você
vai transparecer para fora, para todos que estão à sua volta. Vai transparecer até no seu olhar, até na sua casa. A casa sim reflete a gente. O nosso corpo reflete a gente. Você vai se sentir melhor. Até para estudar, para trabalhar, mais ânimo. Você vai se sentir mais bonita, seus cabelos, tudo vai refletir o que tá dentro de você. E hoje eu digo pra vocês que eu me sinto muito mais feliz. Me sinto muito mais realizada, muito mais grata. E até sobre eu ser uma mulher sábia, carinhosa. Não vou dizer que sou 100%, porque eu preciso melhorar muito, mas eu me sinto já orgulhosa de mim mesma por ter chegado até aqui. E eu espero que vocês também. Inclusive, eu vou dar até algumas dicas para algumas pessoas, algumas maravilhosas que têm dificuldade em chegar, né? Aonde eu cheguei, eu vou citar algumas práticas que eu criei e fiz, tá? Olha, primeiro, antes de tudo, eu preciso que você se conheça. Você precisa se conhecer e se entender, saber seus limites, seus gostos de verdade, seus defeitos, o que você faz ultimamente que te deixa muito irritado, o que você faz que te deixa feliz, coisas que você possa fazer também que te deixe muito feliz e realizado. Eu comecei daí, e para me entender isso, eu investi, com muito medo, mas investi em um guia de rotina inteligente. Nesse guia, ele me mostrou quem realmente eu era. E não, eu não sabia. Não sabia mesmo. Me conheci. Investi com medo porque pra mim é um e-book, né? Mas deu super certo. Super certo. Inclusive, quem tiver interesse em conhecer, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? E agora, em segundo plano, você vai precisar se limitar a certos tipos de atividades. Quando você entender que você gosta, você não gosta, pelo amor de Deus, você vai ter que colocar em prática, você vai ter que tirar da sua rotina o que você não gosta de fazer e vai ter que incluir o que você gosta de fazer. E para de ficar olhando para as coisas e colocando defeito nas pessoas também, sabe? Às vezes você até gosta de uma coisa, mas você fica tanto colocando defeito ali naquela coisa que aquela coisa se torna horrível para você. Eu, por exemplo, eu não gostava muito de fazer comida. Mas assim, antigamente eu odiava de verdade, quem me conhece sabe. Porém, quando eu comecei a olhar com um olhar bom pra isso, eu comecei a falar pra mim mesma que eu estava fazendo comida, graças a Deus, porque tinha alimento dentro de casa pra me fazer, porque eu tinha uma filha pra alimentar, porque eu tinha um esposo maravilhoso que trabalha o dia inteiro e coloca comida dentro de casa pra me fazer. Gente, meu olhar mudou. Eu faço sim com muita gratidão, com muito amor para que eles possam comer, se sentir satisfeitos, felizes e alegres. Então é isso, sabe? É sobre isso. Então assim, tire da sua rotina coisas que te sobrecarreguem, sabe? Tem coisas que não tem necessidade, gente. Tem coisas que a gente coloca na nossa rotina sem necessidade nenhuma, só por colocar, ou só porque você viu fulano na internet fazer e você vai fazer em casa todos os dias. Não é assim, a sua realidade é diferente das outras pessoas. Então se limite a fazer esse tipo de coisa e inclua coisas na sua rotina que você goste, hobbies. Por exemplo, eu atualmente incluí na minha rotina algo que eu gosto muito. Eu gosto um pouco de pintar. Pouco, né, de pintar. E aí a neném também acaba que agora ela tá começando, então quando eu sinto pra ela pra brincar e pintar com ela, pra mim é um hobby, pra mim é um momento de prazer. E acaba que ajuda na minha parte de como mãe. Como mãe me ajuda pra mim tá ali pintando, brincando com ela. E ela gosta, ela se sente assim, minha mãe tá aqui comigo, gente, ela ficou muito feliz. É esse tipo de coisa. Ó, eu gosto muito de tocar também. E atualmente eu tenho que tocar quando der possível, assim, porque pra mim é um hobby também. Pra mim é um hobby, é muito gostoso. É uma das coisas que eu gosto. Gente, tô falando que eu gosto, mas você tem que ver o que você gosta de fazer e incluir na sua rotina, minha maravilhosa, tá bom? Não precisa ser todos os dias, mas nem que seja 2 vezes na semana, entendeu? Eu também gosto muito de me cuidar, meu cabelo, gente, mas meu cabelo. As minhas, inclusive, eu precisei até ir lá, que essa aqui já caiu.
e na minha análise design, mas eu gosto muito, então eu sempre tô fazendo. Cabelo pra mim eu lavo 3 vezes na semana, se der, porque é muito satisfatório. Me arrumar todos os dias pra mim é um hobby. É gostoso demais ter esse momento só pra mim. Então comece com essa rotina, e assim, inclua na rotina. Você vai fazer lá a agendinha, porque, gente, pelo amor de Deus, vamos ser disciplinadas. Eu tenho uma agenda física e tenho online, e eu sempre anoto tudo lá que eu tenho que fazer todos os dias pra mim não esquecer, ainda mais que a gente tem muita corrida. Então, você primeiro tem que ter essa agenda, né? E segundo, precisa incluir na sua agenda lá os seus cuidados, os seus hobbies. Por quê? Porque se você nunca vai fazer, você vai ficar procrastinando, vai ficar colocando tarefas desnecessárias na frente e não vai fazer. Então, inclua isso lá dentro, tá bom? E é isso, gente. Não tem muito segredo. É você entender e colocar em prática. Porque depende da gente. Ficar esperando que os outros façam pra gente não vai acontecer. E outra dica. Tá sobrecarregada, realmente tem coisas que precisam ser feitas nos dias. Demande, se possível, demande tarefas. Demande, converse com as pessoas que você convive, para que não fique pesado nem para um e nem para outro. Então, se demande com sabedoria. E na hora de demandar e conversar, converse com sabedoria. Não seja mulher chata, seja mulher sábia, que sabe falar, que sabe aconselhar e que sabe pedir, tá bom? As dicas são essas de hoje, minha experiência é essa e eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajude vocês de alguma forma, de verdade. E é sempre muito bom gravar esse tipo de vídeo aqui pro canal. Além de eu contar toda a minha experiência e me sentir feliz em compartilhar com vocês, eu fico muito feliz que muitas maravilhosas vejam esses vídeos que eu gravo aqui de Maravilhosa para Maravilhosa e espero que ajude de verdade, tá bom? A todas vocês. Obrigada, maravilhosas, a todas, por tudo, por estar aqui me acompanhando, pelos comentários, pelas curtidas. Me segue lá no meu Instagram, EvelynRSM. Sempre posto vídeos lá motivacionais no meu Reels, mostro a minha rotina todos os dias lá nos stories. Indico sempre coisas boas pra vocês. Quem me acompanha sabe que o que eu tô falando é verdade. Então por hoje é isso, maravilhosas. Até o próximo vídeo. Espero vocês aqui, tá? Um beijo, tchau, tchau.